nesta oração você possa dizer: Senhor, fala, o teu servo ouve. Fala, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir nesta noite, para ser edificado e não errar a hora. Oremos. Pai amado, Pai santo, já adoramos o teu nome. Como é maravilhoso adorar-te, Pai. Mas agora chegou um momento importante de nós meditarmos na tua palavra, receber o alimento do céu para o nosso coração. Por isso, meu Pai, queremos apresentar o teu servo, o pastor Alisson, Pai. Usa-o como instrumento em tuas mãos. Coloca as palavras nos teus lábios e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Você dedica para o Senhor? Vamos estar já lendo a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 18. Palavra de Lucas, capítulo 18. Fala a parábola da viúva persistente. Amém? Vamos estar, então. Jesus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: Fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, versículo 4, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite e continuará fazendo aos que esperam? Eu lhe digo, ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém? Podeis tomar assento? Essa história, parábola, que Jesus dá uma analogia e é muito fácil deduzir o que Jesus quer nos dizer nessa parábola. Por que é fácil deduzir? Quem escreveu esse livro foi o nosso irmão Lucas. O nosso irmão Lucas, ele era um médico, bem pesquisador, pesquisou todas as parábolas e ele falou o que Jesus queria falar. O que Jesus queria falar nessa parábola, de acordo com o texto? Ele queria falar que a importância de orar sempre. O que é orar? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos isso. A importância da oração. Por que eu tenho que orar? Sabe, nós sabemos que tem as pessoas que oram. É só todo tipo de pessoas. Tem os que oram e os que não oram. Não vou perguntar, vou fazer uma enquete. Mas por que tem as pessoas que oram e as pessoas que não oram? Qual que é o efeito que a oração produz na minha vida? O que isso vai mudar? Por que eu tenho que orar? É uma rotina? É um ritual? Mas é a mesma coisa, sabe? Tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que querem algo e aquelas que param. A questão da persistência é bem vivida, é bem vista, tipo, no nosso contexto contemporâneo. Quantas vezes vocês ouviram falar sobre a persistência? Persistência, continuar. Esse dia eu deparei com uma imagem no Facebook, não sei se você já viu. Dois carinha. Um tá cavando em cima, o outro tá cavando embaixo. E daí, tipo, o outro tá cavando assim, faltava uma cavada para alcançar o tesouro, ele dá meia volta e vai embora. E o outro tá continuando cavando. Aquele que chega até o final, aquele que alcança a recompensa é aquele que não desiste. Isso daqui é uma verdade, é uma fala que é costumeira para o nosso dia a dia. Quando a gente está no mês 3, mês 3 é o que tem no mês 3? Eu costumo falar para todo mundo, né? Que todo mês tem uma festividade aqui no Japão, né? Qual que é a festividade do mês 3?
É as meninas. Certo? E daí depois do mês 4, o que tem? É a primavera, a entrada, o novo ano. E todo novo ano, todo início de ano, tem alguma coisa que eu falo para os meus alunos. Tipo, agora vocês vão iniciar um novo ano, o que é importante. E daí a gente sempre usa a história do Edison. Quantos conhecem o Edison? Nossa, quem é Edison? Nossa, o Edison é aquele que inventou a lâmpada. Lâmpada, né? O maior inventor da história. E é o mais que a gente fala, ele inventou a lâmpada, mas antes disso, ele foi 100 tentativas que foram fracassadas. Tem alguns erros no número, mas ele fala, ele só conseguiu acertar, só conseguiu se tornar o maior inventor, que ele tentou e não desistiu na metade. É uma fala que é bem usada. É importante você continuar, não desista, é só o vencedor, aquele que chega no final, aquele que dá certo na vida, aquele que não desiste, no âmbito, hoje estou começando a falar rápido, né? Aquele pessoa que consegue dar certo na vida, conseguiu sucesso, é aquela que não desistiu. E o que Jesus fala? E é importante você não desistir. Por que muitas vezes nós desistimos? Por que muitas vezes nós não oramos? Por que nós muitas vezes deixamos de orar? No começo eu aceitei a Jesus, eu confiei nele, eu comecei a orar, e a nossa caminhada na fé vai, e depois... Um historiador comparou os cristãos, esse tipo de crente ao leopardo. Sabe o que é o leopardo? É o cheetah aqui no Japão. É um animal que corre muito rápido. Mas fala que se ele não conseguir pegar a sua presa na primeira atacada que ele conseguir der, ele não consegue pegar mais. Por causa que ele tem velocidade. Mas já que o seu coração é pequeno, por causa para ele ser pequeno e leve, ele não consegue aí continuar. E dar a segunda. Então se a presa esquivar, ele orou, tentou, não conseguiu, não deu certo, parei de orar. E muitas vezes nós somos comparados a esse tipo de pessoa. A gente vai no começo com força, mas não deu certo, a gente desanima. Voltando àquela história, tem os que oram e os que não oram. Nós que estamos aqui, aprendi a importância da oração. Eu oro, mas por que tem aquelas pessoas que não oram? Porque não sabem o que a oração faz. Por não sabem o que é o poder que ela tem para afetar a minha vida. As pessoas que você conhece que não são crentes, pergunta para elas, vocês oram? Vai orar para quem? Orar por quê? Se você não souber o que isso vai te trazer, o benefício, não é o benefício, né? Vamos dizer assim agora, o benefício que a oração te traz, o que você pode conseguir com isso, qual que são os privilégios da oração, você não vai fazer. E hoje é o primeiro ponto. O que a oração é? A oração é, vocês todos sabem, o que é orar? Falar com Deus. Então, oração é você ter um contato com Deus. E você ter o contato com Deus significa que você consegue as coisas que Deus pode fazer para você. Certo? Aquela viúva, ela foi até o juiz. O juiz era ruim. Estava escrito que o juiz era iníquo. Ele não respeitava Deus, não respeitava os homens e estava nem aí com nada. Mas ela foi até lá, porque ela precisava de uma coisa que aquele juiz poderia fornecer. Certo? O que você precisa que Deus pode te dar? O que você necessita de Deus? O que você veio buscar aqui? Voltando lá, tem os que oram e os que não oram. Algumas vezes tem aquela pessoa, eu venho para a igreja por mera customidade. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui, sentei e vou embora. Às vezes eu passo a mensagem pelo ouvido e volto a semana e a mensagem não faz efeito. Por quê? Ela não tem algo que na mente dela, no coração dela, ou às vezes no nosso coração, que ela queira. Eu estou satisfeito com a minha vida, para que eu vou querer orar? Mas tem aquelas pessoas que querem. E agora a gente vai falar, o que Deus pode te dar? O que Deus tem a oferecer? As bênçãos do Senhor, se eu for listar ela, a gente não dá o culto aqui, mas o que o Senhor primeiro te deu? Qual que foi o primeiro contato que você teve? A primeira oração, quando você ouviu, teve o contato com o Evangelho e falou, Jesus veio a este mundo, Ele morreu para te salvar e Ele quer te dar essa salvação. A primeira oração que você fez foi? A oração de confissão. Senhor, perdoe os meus pecados. Eu quero essa salvação, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que você seja o meu Senhor, eu quero que você seja o meu Salvador. A primeira coisa, o que Deus pode te dar é a salvação.
salvação. Você entende que agora, primeiro, se eu não estou orando, eu não tenho a salvação. Por causa que o contato meu com Deus é a ferramenta que eu consigo ser salvo. Todos nós um dia fizemos essa oração: Senhor, eu quero que você perdoe o meu pecado. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou dependente de Ti. Eu reconheço que você pode me salvar e eu quero que o Senhor me salve. Se eu não tenho contato com aquele que pode me salvar, como que eu quero ser salvo? Aquela viúva, ela sabia que aquele juiz, apesar de ser ruim, Jesus está dando uma comparação aqui, apesar de esse juiz ser ruim, ela sabia que ele podia resolver o problema dela. Ele sabia que ele tinha a condição de suprir as suas necessidades. Quando nós sabemos, nós reconhecemos que quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós, nós vamos atrás, nós vamos buscar ter um contato com Ele. Como que eu quero viver uma vida salva? Como que eu quero viver uma vida santa se eu não tenho intimidade com aquele que me dá a salvação, com aquele que me transforma em identidade? Primeiro ponto, o Senhor quer nos dar a salvação. E isso daí é o primeiro ponto, por causa que, voltando lá, a oração é o contato com Deus. E tudo que você recebe, agora as bênçãos que você vai receber, vem no pacote de você ser íntimo de Deus. Que o salvação, só para você entender, a gente é salvo do quê? Por que nós somos salvos? Pela fé, mas do quê? Do pecado. Da condenação eterna. E o que é condenação eterna? É estar distante de Deus. Quando eu estou distante de Deus, eu estou condenado, por causa que eu estou longe dele. Essa é a condenação. Não é que eu vou para o inferno, não é porque eu vou sofrer, é porque eu vou estar longe dele que eu vou estar sofrendo. O resto que vem na consequência, é a consequência de eu estar longe de Deus. A única diferença é se eu estou perto dele ou se eu estou distante dele. Se eu estou perto dele, eu recebo as bênçãos que ele tem para me dar. Se eu estou distante dele, eu não recebo as bênçãos que ele tem para me dar. E automaticamente eu vou estar recebendo a condenação, que está vivendo longe dele. Vocês moram no Japão, vocês vivem aqui, vocês têm a segurança que esse país dá, os privilégios que ele pode te dar, mas se você morar em outro país, morar distante dele, você não vai ter esses privilégios. O Senhor quer que você esteja perto dele. E a ferramenta para mim estar perto de Deus é a oração. Eu quero ser salvo, eu quero ser santo, eu quero viver uma vida, receber os bênçãos que o Senhor tem para me dar. Então eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que estar perto de estar, eu tenho que desejar que ele esteja tendo contato com ele. E depois você sabe o que Deus pode dar. Você está com doença? Você está precisando, Senhor, eu preciso de uma cura. Você vai, ele pode te curar. Você crê que Deus pode curar? Amém. Eu falei amém antes de vocês, viu? Nós cremos. Mas sabe o que é? Você vai até Deus quando você se torna dependente dele. Aquela mulher sirofenícia, ela estava com uma filha lá endemoniada e precisava ser curada. Ela foi até Jesus. Jesus, me cura minha filha, cura minha filha. Jesus não deu bola para ela. Falou, não, eu vim para o povo de Israel. E ela continuou. E o Espírito falou, Jesus, pelo menos fala para ela ir embora, assim, para não ficar atrapalhando a gente. Mas ele falou, primeiro tem que dar comida para os filhinhos, não para os cachorros. Chegou ela de cadela lá. Mas assim, não, mesmo assim, eu preciso. Ela persistiu porque sabia que só ele era capaz de providenciar aquilo que ela necessita. Sabe que uma coisa, eu penso muito, sabe? Eu viajo muito na maionese de vez em quando. Mas, antigamente, você via muito milagre. Você via bastante curas. Ultimamente, não vemos mais. Não posso dizer que não vemos mais, mas não vemos com tanta frequência quanto costumávamos ver nos tempos passados. Nem sei se eu posso falar passado já, pela minha idade, mas tudo bem. Por quê? Eu estou com uma dor de cabeça. O que eu faço? Eu tomo Papuron. Eu tô com dor dor no estômago ruim. Eu tomo um chá de camomila. Para cada coisa, eu já sei aonde recorrer que vai resolver o meu problema. Quando eu tenho alguma coisa que vai resolver, eu vou recorrer àquilo.
Nós recorremos a Deus quando não temos mais nada aonde recorrer. Ou quando sabemos que só Ele pode dar aquilo que nós necessitamos. Às vezes, Senhor, estou com dor de cabeça, repreendo. Às vezes Deus até retende. Mas a maioria das vezes, você ora, mas falando, eu vou chegar em casa, vou tomar aquele remédio, vai orar. Acontece comigo. Eu sei que se eu tomar aquele remédio, serve. Por causa que a nossa fé, Deus age conforme a gente crê. Se você acredita que aquele remédio vai te curar, vai te curar. É um efeito até placebo, sabia? Se você tomar até um remédio que não faz efeito nenhum, acreditando que ele vai te dar algum benefício, às vezes ele te dá. É sugoi da medicina, tipo, do nosso corpo humano, como que Deus fez, né? Deus salva, Deus te cura. O que mais que Deus te dá? Deus te dá uma coisa que eu busco muito. Sabedoria. Para que eu quero sabedoria? Sabia que a maioria dos problemas que eu enfrentamos se resolve com sabedoria? Como eu lidar com minha esposa, como eu lidar com meu esposo, como eu cuidar dos meus filhos, como eu lidar no meu convívio social da minha fábrica, como que eu vou dirigir a minha empresa, onde eu vou trabalhar, que escola eu vou escolher para estudar, tudo isso são escolhas que você faz e nós necessitamos ser sábios para lidar com todos esses problemas. Todo problema, eu não posso falar todo, né? Mas a maioria dos problemas que existem na nossa vida são no nosso convívio social, pessoa com pessoa, ou com os negócios financeiros, as outras coisas, as nossas finanças também. E tudo isso está nas nossas mãos. É como que a gente vai manusear o nosso dinheiro para a gente vai saber se a gente vai ganhar mais. A gente está, nossa, estamos em crise, estamos precisando, estamos com dificuldade financeira. Senhor, nos ajuda, sim. Deus pode te dar, pode enviar dinheiro no banco, pode fazer milagre. Mas a primeira coisa, Ele te dá sabedoria para você saber manusear o que você tem para sobrar no final do mês. Tudo isso é pedido a Ele. O que nós estamos precisando? O que você necessita de Deus? Se eu sei que Ele tem o poder para me curar, eu vou orar a Ele, eu vou buscar Ele, que Ele vai poder me dar a cura. Porque eu creio que Ele pode dar. Se eu creio que se eu estou com problema financeiro a resolver, se eu estou com problema na família, se eu estou com problema para criar os meus filhos, se eu estou com problema com o meu cônjuge, Ele vai dar sabedoria para você lidar com essa situação. A maioria dos problemas, você vê, Ele resolve. Eu não vou falar, todo problema Deus tem o poder para resolver. O que mais que tem? Deus te dá salvação, Deus te dá a cura, e Deus te dá sabedoria, e Deus também, Ele move os corações. Fala que o coração do rei, ele está nas mãos de Deus. Ele muda as circunstâncias, Ele transforma o ambiente, Ele muda, aquele que convence o homem do pecado Nós aceitamos Jesus um dia. Você ouviu a mensagem e você falou, nossa, o que ele está falando é verdade. Jesus realmente veio para esse mundo. Ele realmente veio para me salvar. O que esse pregador está falando é verdade. Aquela convicção que você teve, que esta mensagem é verdade, não foi com o seu intelecto que você se convenceu disso. É o Espírito Santo que te convence. Você, nós, com as nossas próprias forças, você não consegue se converter. Por causa que, primeiro, é o Espírito Santo que convence. Ponto. Ele só convence. Mas quem se converte é nós. Às vezes você fala, é verdade, eu creio que Jesus veio a este mundo, eu creio que Ele pode me salvar, mas eu não quero ser dele. É uma decisão. Mas Ele muda os corações. Então, se eu estou com um parente que eu quero que seja salvo, eu tenho um colega que eu estou evangelizando, e está difícil, a nossa oração, Senhor, toca no coração dele, Espírito Santo, vai lá, convence que ele necessita de Ti, coloca nele a necessidade de Ti, a nossa oração intercessória deve ser contínua. Se eu creio que Deus pode convencer o pecador do pecado, eu vou estar orando, vou estar pedindo para que Ele transforme esses corações, e para que almas venham a ser salvas. O poder da oração é muito grande, porque o nosso Deus é muito grande. A oração é o contato que você tem com Ele. Se você está perto dele, você vai ter mais e mais dele. Se você estiver cada dia mais
buscando a Ele, Ele vai te dar mais e mais. Por causa que é os benefícios de estar perto dEle. Eu já falei essa história. Ele convence o homem do pecado, Ele abre as portas. Hoje não tem porta, a gente já sabe dessa história. Teve um pastor, quando era pequenininho, via bastante essa história. O pastor, ele toda vez ele ia sair para qualquer lugar, sabe? Pro shopping, pro mercado, pro restaurante. Ele fazia uma oração. Senhor, há uma vaga para ir parar o meu carro no lugar perto. Eu falei, ué, que oração. Sabia que sempre tinha uma vaga para ele? Ué, isso é necessário, mas para quê? Eu poderia procurar. Posso sim. O senhor pode me atender? Pode. O Senhor faz o que a gente não imagina. O Senhor tem poder para fazer o nosso imaginário. Sabe, as bênçãos que você recebeu, tudo que você tem visto, tudo que você já viu que aconteceu, fala que não passa de gotas perante o que o Senhor pode e quer fazer na sua vida. O que você já viu Deus trabalhar na sua vida? O que você já viu Deus realizar na sua vida? Isso é pouco. Tem mais, gente. Tem mais que Deus quer te dar mais dele. Ele precisa que vocês tenham uma vida de oração. Eu tenho que orar para isso. Vocês nunca perguntaram por que Deus é poderoso? Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe, e Deus é poderoso para te dar o que você quer. Ele não podia ir dando assim? Sem a gente pedir? Seria tão mais fácil, ora. O que Deus quer? Voltando lá. O que Deus quer? Não quer que você viva feliz longe dele. Deus não quer que você viva que seja abençoado, mas distante dele. Por que ele resolveu enviar o filho dele para entregar a vida dele, para morrer para você? Porque ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter um contato contigo. Ele quer ver você falar com ele, você conversar com ele. E o que faz? Qual que é a ferramenta que faz a gente conversar com Deus? A oração. Imagina, você quer muito uma coisa. Você quer muito uma coisa. Mas você não tem uma vida de oração às vezes, sabe? Mas você está aqui precisando, Senhor, eu preciso dessa cura, só o Senhor pode me dar. Você começa a orar. Você começa a orar. Você começa a orar. Um ano, um mês, 10 anos, sei lá. Mas você está orando. E você começa a ter uma vida de oração. O que acontece? Você começa a ter comunhão com Deus. Mais do que te abençoar, mais do que você ter uma vida feliz, o Senhor quer que você tenha comunhão com Ele. Mesmo que você tenha uma vida sofrida, se você tiver comunhão com Ele, para Ele é melhor do que você ter uma vida feliz e estar distante dEle. Onde que nós estamos? Às vezes a gente quer uma vida boa, a gente quer uma vida feliz, mas quer uma vida feliz sem Deus na nossa vida. A gente não passa aquele tempo na comunhão com Ele. Deus quer falar assim, eu quero falar com você, eu quero estar perto de você, eu quero ter intimidade com você. Essa é o que Deus necessita de nós, é isso que Deus busca de nós, é a nossa intimidade com Ele, a nossa busca na oração. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar, e a palavra fala que Deus ouve as nossas preces, Ele está atento para ouvir e para responder, para que todo que chega a mim, todo que com todo o coração busca, eu responderei. O Senhor responde todas as orações que são feitas, todas as orações que são feitas, Deus responde. Todas as são feitas, Deus responde. Fala que a palavra diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Mais uma coisa ainda, sabia? Eu esqueci de falar esse ponto. O Senhor muda os seus sentimentos. Vocês já ouviram falar? O fruto do Espírito é a consequência do Espírito Santo estar habitando na minha vida. O fruto do Espírito é a consequência do Espírito Santo estar habitando na minha vida. Quando eu estou em contato com Deus, quando eu estou em contato com Ele, eu tenho a comunhão com Ele, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. Os frutos do Espírito, quais são eles? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são acompanhadas da consequência de eu estar em comunhão com Deus. Eu tenho uma vida alegre. Nossa, eu já falei isso várias vezes, sabe?
É uma alegria que não importa as circunstâncias. A gente canta, esta paz que eu sinto em minha alma. Não importa as circunstâncias, não importa se tudo não está indo bem. Eu tenho a paz que o Senhor me dá. Não importa o que está acontecendo na minha vida, eu tenho a alegria que o Senhor me dá. Porque você nunca fica, como fala, sai do sério, porque você nunca fica, perde os nervos, que a gente costuma falar, né? Porque você está sempre uma vida boa. Por causa que é a consequência do Espírito Santo estar habitando na minha vida. O Espírito, a comunhão com Deus transforma você. Olha que surpresa! O que Jesus veio é para transformar a sua vida. Para que nós somos feitos uma nova criatura. As coisas velhas, tudo se faz novo. Os sentimentos não são mais os mesmos, as atitudes não são mais as mesmas, a motivação já não é mais as mesmas. O problema é que muitas vezes nós levamos a nossa vida passada para a vida atual e queremos viver uma vida abençoada, mas distante de Deus. Agora eu trabalho para traduzir, hein? Para um monte de coisa. A gente quer viver uma vida de bênçãos, mas longe dele. Mas Deus quer que nós tenhamos estar perto dele. E estar perto dele, o resto é tudo consequência. Essa viúva, ela foi e importunou várias e várias vezes, porque ela sabia, ela tinha a convicção que aquele juiz, ele podia resolver a sua causa. Você crê que o Senhor pode resolver as suas causas? Você tem a fé que Ele pode resolver o que você está pedindo? O que você quer de Deus? O que você busca de Deus? Mesmo assim, que às vezes você fala, não, minha vida está boa, não quero nada, eu vou continuar assim como está. Porque você não sabe o que Deus tem para te dar. A intimidade com Deus nos faz ver coisas que a gente não consegue imaginar, pensar. É muito maiores do que você pode falar, que o que Deus tem preparado para nós são mais além do que chegou ao coração do homem. Porque, mas Alisson, tá bom, eu entendi, eu quero orar, e a palavra fala, Mateus 6,3, quando você tem que orar, você chega no seu quarto, o seu pai que vem em secreto, ele ouvirá e vai atender o seu pedido, beleza, eu oro, mas por que às vezes eu oro, Deus não atende? Eu já orei, sério, eu já orei, subi no telhado, teve um ator do Hollywood aí, esqueci o nome. Ele fala que ele subia no telhado dele e sempre orava, Senhor, eu quero uma bicicleta, Senhor, eu quero uma bicicleta, Senhor, eu quero uma bicicleta. E Deus não deu a bicicleta para ele. E ele virou ateu, porque Deus não deu a bicicleta. Eu já orei e não atendi, e não fui atendido. Eu orei, mas não recebi aquilo que eu estava buscando. Por que às vezes acontece isso? Fala que vocês oram e não recebem, por quê? Porque pede mal. Tem duas coisas, sabia? Primeiro, uma é a falta de fé, que ele fala que se você com fé, crendo, pedires, recebereis. Fala que aquele que é uma frase que eu acho, não é contraditória, tipo, é aquela frase óbvia que eu acho na Bíblia. É necessário que a todo aquele que se achega a Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Vamos parafrasear. É necessário que todo aquele que ora, acredita que Jesus existe e acredita que Jesus pode abençoar a sua vida. Se eu estou orando, eu tenho que ter a certeza que Ele está vivo, que Ele está ouvindo a minha oração e que Ele pode me abençoar. Porque às vezes a gente tem aquela oração automática. Eu me pego muitas vezes orando por essa oração, sabia? Senhor, abençoe comida, nunca deixe faltar, em nome de Jesus, também. É aquela oração que você fala, mas você não está orando. É aquela oração que somente saiu da sua boca, saiu o som, você só orou para as outras pessoas ouvirem, mas Deus não ouviu. Que o que Deus vê é a sinceridade do nosso coração. É quando a gente coloca a nossa alma na oração. Não adianta eu passar 1 hora, 2 horas, 3 horas somente repetindo uma oração que eu já decorei, ou repetir uma maneira de orar que eu aprendi, mas eu não estou colocando meu coração, a minha vida naquilo. A oração que Deus busca é a nossa sinceridade. É a nossa, como fala, quando nós realmente somos sinceros naquilo que oramos. Houve uma mulher que ela era crente, ela orava, ela estava na igreja tudo. E um dia
Tipo, aconteceu uma tragédia atrás da outra na vida dela. Eu fui dela, se acidentou, ela levou ele no hospital, daí não deu certo o serviço dela, tipo, tava um dia tudo muito ruim. Ela chegou ela estava dirigindo o carro, e ela pegou o volante e começou a orar daí, né? Senhor, eu tô com muita raiva de você. Porque o que está acontecendo na minha vida? Por que você nunca ouve o que eu falo? Por que você nunca ouve a minha oração? Ela era crente, orava de dentro. Daí Deus falou, e foi a primeira vez que ela sentiu Deus responder para ela. O que Deus falou? Essa oração que você fez foi a primeira vez que você orou. Deus não vê as palavras que saem da nossa boca. Deus não vê, tipo, como bonito a gente ora, se tem palavra boa, se tem aquelas palavras difíceis, se tem um vocabulário mais sofisticado. Não. Ele vê o que está no coração. A sinceridade. Deus quer ver você. É uma conversa com Ele. É você ter um diálogo com Ele. Senhor, a minha vida está assim, assado. Não precisa ser aquela oração formal que toda vez a gente começa assim, oh meu Deus, meu Pai. Não precisa. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer quer ter um momento de conversa contigo. É uma conversa. E fala que, eu falei que Deus podia abençoar. Vai falar que se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí sim, eu ouvirei. E daí aí sim eu restaurarei a sua terra. Eu vou converter você dos seus maus caminhos. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo isso e que o Senhor tem a dar. Clama a mim e responderei-te. Nossa, tá difícil aí. Clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te responder. Outro erro que a gente ora, sabe? Quando a gente está acostumado a fazer aquela oração automática. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, abençoe esse dia, Senhor, me livre do mal, abençoe meu serviço, em nome de Jesus, amém, sai. Você esperou Deus responder, gente? Deus quer conversar, a oração não é uma carta que você envia para Deus, não, é um diálogo, é um momento de conversa que você tem com Deus, é um momento que você tira, às vezes a oração, às vezes não precisa nem ter palavras, que Deus está vendo que está no coração. Que fala que às vezes a gente está tão angustiado, tem aquele momento que a gente está passando por uma dificuldade, que está difícil até você pronunciar algumas palavras. É falar que tem entre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo trabalha nas nossas fraquezas. Porque às vezes a gente não sabe orar como convém. E Ele intercede a Deus junto ao Pai, por nossas vidas. Deus quer que você tenha tempo com Ele. Reserve É importante sim você estar orando diariamente. Mas se você tem um tempo, aquela palavra que fala, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, por quê? Não é que você tem que realmente entrar, tem que ser no quarto, o seu quarto não tem porta, não serve. Não, é que o que significa quarto? É o momento que está só você. É o seu secreto com Deus. Nós temos a nossa oração que nós fazemos aqui com todo mundo, a oração que nós intercedemos por uns outros, mas nós temos que ter aquele secreto com Deus, aquele momento que, Pai, esse é o momento que eu quero falar com você. É o momento que você tem a conversa com Ele diária. Quantos não, né? Vocês tudo quase namoraram já, né? Quando a gente namora, você quer passar tempo conversando. O que os casais fazem? Ou deveria fazer? Conversar, trocar assunto, passar tempo dialogando. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. O importante é estar conversando eles. Eles inventam alguma coisa para ficar conversando. Vamos dar uma volta no bosque. No bosque, não existe bosque, mas vamos lá, no lago. Vamos dar uma volta, vamos lá comer McDonald's. Isso é qualquer coisa. A batata hoje está azeda, está salgada, hoje está durinha. É qualquer coisa, mas para passar tempo. O que Deus quer é passar tempo com você. É ter aquele momento que você fica lá, Senhor, esse momento é seu, eu vou te adorar. Não precisa às vezes você louva Ele, você coloca um louvor de fundo, você começa a pensar no que Deus é para você, você deixa Ele falar com você, que a gente pensa muito que a oração é você falar, que a gente pede para as pessoas, às vezes, você pode orar e tal, mas é trabalhoso, você começa a suar, é um trabalho que dá para orar, depois de 3 minutos de oração você já esgotou o seu assunto, não tem mais o que falar. Oração é difícil.
É uma batalha. Por que, voltando ao assunto, por que às vezes parece que Deus demora a atender? Nós temos alguns personagens que demoraram a receber as suas preces. Primeiro, Daniel. Daniel começou a orar, intercedendo, e demorou até vir a resposta. Depois o anjo veio e explicou para ele o que aconteceu. Sabe, Daniel, o primeiro dia que você começou a orar, naquele dia que você colocou os seus joelhos, você começou a interceder, pedir, Deus já te deu a resposta. Deus já te enviou, Deus já tinha me enviado. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, que é o inimigo, se levantou, e resumindo, a gente estava guerreando lá, daí teve que mandar um outro anjo para me ajudar para poder trazer a resposta. E a gente parava para pensar, e se Daniel parasse de orar? Talvez a resposta não viria. Mas ele continuou, ele perseverou. É uma batalha que nós temos. Jesus, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, o que aconteceu? Fala que ele suou gotas de sangue. Você sabe a época que Jesus foi crucificado? Foi no inverno. Por que a gente sabe disso? Quando Pedro foi atrás de Jesus, ele começou a se aquecer na fogueira. Estava frio. Senão ele ficava quietinho lá dele. Mas mesmo assim, estava no frio, à noite, e ele estava suando. É um trabalho de batalha. É interceder, orar, às vezes cansa, nos desgasta. Você está sem sono, vai orar. Dorme rapidinho, sabia? Então esse é o conselho que a gente dá para as pessoas que estão com sono. Ora, lê a Bíblia e vai orar. Resolve na hora. O que Deus quer é intimidade. É você estar passando tempo com Ele. Às vezes tem uma batalha, tem aquele impedimento que a sua bênção não chega. Que o que você está pedindo a Deus não está chegando, mas Deus fala, não desista, persevere, não pare no meio do caminho. E às vezes a resposta de Deus não estar respondendo você, é a resposta que Ele está. Fala que tudo que você pedir em... Isso é uma coisa que a gente costuma falar. No final de toda oração, quando você ora, é nos ensinado. Em nome, amém. A gente confunde muito. Esse em nome de Jesus é como se você estivesse colocando a assinatura de Jesus. Jesus está pedindo. Não é que tudo que... Se eu assinar qualquer documento, aí vai ser a mesma coisa que Jesus está mandando. O que Jesus quis dizer ali? Você vai pedir segundo a minha vontade. Às vezes você está orando, não está recebendo, é que Deus está falando, presta atenção, é a minha vontade que você está orando. Reflete, pensa, Senhor, eu estou pedindo tanto tempo para isso, daí você fala, Senhor, Pai, eu estou pedindo tanto para a salvação do meu cunhado, Senhor, eu quero que ele seja salvo, Pai, e é da sua vontade, é lógico que é da vontade de Deus, que todos sejam salvos. Se é da vontade dele, eu vou continuar, eu vou perseverar. Mas às vezes, Senhor, eu quero entrar naquele serviço, Senhor, abre a vaga naquele serviço, eu preciso ganhar $1 milhão a mais, Senhor, sei lá, eu preciso disso, você está orando, não recebe, fala, é de Deus esse serviço mesmo? Às vezes só o fato de não estar recebendo a oração, recebendo a resposta, é a resposta de Deus. Ele quer que você faça a sua vontade. Essa viúva, ela perseverava, ela orava. Aqui não está falando que Deus é uma pessoa ruim que está esperando, tipo assim, faz você esperar. Porque esse juiz, se você vê aqui, ele só atendeu o pedido daquela viúva por causa, para incomodar mais ele. Essa mulher está vindo todo dia aqui, todo dia ela enche o meu saco. Para ela parar de vir me tirar o meu sossego, eu vou atender a causa dela. E aqui fala, versículo 6. Ouço o que diz o juiz injusto. Que o que Jesus falou, vou fazer justiça para ela que não venha me importunar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos que clamam por Ele dia e noite? Aos que clamam por Ele dia e noite, que buscam a face dEle. O Senhor é aquele Deus, é um Deus justo, é um Deus amoroso. Ele muito mais não vai fazer justiça na sua vida.
Se até os ímpios, aquelas pessoas que não servem a Deus, não respeitam os homens, elas atendem ao pedido daqueles que buscam diariamente, quanto mais Deus. A gente tem aqueles o secreto com Deus. A gente tem aquele momento de oração com Ele. Fala que a gente prova o quanto que a gente ama, o quanto tempo que a gente passa pensando na pessoa. Esse dia eu fui... Estamos numa época de casamento, não sei porquê, viu? Eu estou tendo alguns conhecidos que vai casando, e aqui no Japão tem um costume que todo casamento tem a cerimônia, depois tem a festa. E cada festa, no começo da festa, o patrão de cada um, tipo o patrão do noivo, o patrão da noiva, eles falam uma palavra para os noivos, tipo, dá uns conselhos para eles, né? E eu ouvi falar, um dos conselhos que eu ouvi falar, não foi aqui eu ouvi direto, né? Mas eu ouvi que outra pessoa tinha dito, foi o seguinte: é um senhor já de idade, que falou: eu gostaria de falar um pouquinho da minha história, para que vocês aprendam um pouquinho. Não, aprendam não, só para vocês entenderem. Eu trabalhei a minha vida toda para dar sustento para minha família. E um dia aconteceu, meu filho teve que se machucou na escola, eu recebi um telefonema, não pude ir na hora, minha esposa levou ele no hospital. Depois eu fui até o hospital e tinha refeito a cirurgia, eu vi que ele estava bem. E a minha esposa chegou para mim e perguntou eu sei que você está atarefado, eu sei que você trabalha para dar um sustento para a nossa casa, mas você me ama? E ele pensou estranhamente: eu dou tudo para dar sustento para minha casa, eu gasto o meu tempo lá. Eu preciso falar que eu acho que não precisa, tem coisas que não há necessidade de ser dita. Mas ela falou: não é que eu estou reclamando, é que de manhã eu acordo, preparo o seu café, eu vejo o que você já comeu o dia anterior, e para ter uma refeição balanceada, eu penso em você. Quando você sai, antes de você sair, eu preparo a sua roupa, eu vejo se não tem nenhuma sujeira para você ir trabalhar, eu penso em você. Quando você vai para o serviço, eu te espero de você, eu penso, ele vai chegar em segurança, não vai ter nenhum acidente, vai chegar a tempo, eu penso em você. À tarde, quando você chegar a hora de comer, eu penso: será que ele está comendo bem? Será que não está tendo problema no serviço? Eu penso em você. Quando eu estou lavando a sua roupa, eu vou passando as suas camisas, eu vejo se não há nenhuma sujeira, eu penso que ele está trabalhando por nós, eu penso em você. Quando você está voltando, eu preparo a comida, eu vejo o balanço, eu vejo o que você gosta, o que você não gosta de comer, eu penso em você. Quando você vai dormir, eu vejo se você está dormindo bem, se você não está tendo os sonhos ruins, eu penso em você. Você me ama. Ele falou que ele ficou triste naquele momento, que apesar de ele estar trabalhando em prol da sua família, em prol de dar o sustento à sua casa, mas o momento que ele pensava em sua esposa, em seus filhos, não eram tantos quanto a sua esposa. O quanto nós amamos a pessoa, é o quanto nós gastamos tempo pensando nela. O Senhor, Ele se entregou, Ele passa dia e noite pensando em nós, querendo que nós tenhamos uma comunhão com Ele. E nós oramos às vezes de manhã, mas o resto do dia esquecemos dele. Estamos atarefados. Nós sabemos que nós podemos orar correndo, andando, trabalhando, em pensamento, em tudo. Mas quanto tempo nós temos gastado pensando em Deus, entregando, pensando o que Ele pode fazer por nossas vidas. E o que Ele pergunta? Vocês me amam? Vamos ficar de pé. A palavra hoje fala sobre oração. Oração é o tempo que eu gasto com Ele. Que eu falo: Senhor, eu quero gastar mais tempo contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor. Deus fala: os tempos estão se esgotando. É o tempo da última hora, nós sabemos disso. E eu quero ter intimidade com você, Pai. Gasta tempo comigo. Eu quero que você fale comigo. É gostoso quando o Senhor ouve a tua voz.
Fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus não quer que você encha um banco, você preencha uma igreja. Deus quer que você tenha uma comunhão com Ele. Senhor, estamos aqui, ó Pai. Queremos ter, Senhor, ó Pai, essa intimidade contigo, Senhor. Queremos gastar tempo contigo, ó Pai. Fala conosco, Senhor, ó Pai, como Tu falava, Senhor, ó Pai, com os profetas. Como Tu falava, Senhor, ó Pai, com os Teus servos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, Pai, nós reconhecemos que Tu és o Deus poderoso. Reconhecemos que Tu és aquele que pode trazer a provisão para nossas vidas. Reconhecemos que Tu és aquele que salva. Reconhecemos que Tu és aquele que cura. Reconhecemos que o Deus, Senhor, Pai, Tu pode resolver todos os nossos problemas. E nós queremos ter intimidade contigo. Senhor, ó Pai, fala com cada um de nós, Senhor, ó Pai. Senhor, ó Pai, queremos optar por Ti. Senhor, queremos amar da mesma maneira que Tu nos amou a nós, Senhor. Tu nos amou tanto que entregou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, Senhor, ó Pai. E queremos nós gastar tempo contigo. Gastar tempo na oração, gastar tempo, Senhor, ó Pai, na comunhão contigo, Senhor. Fala conosco, Senhor, ó Pai. Senhor, queremos ser achados por Ti, Senhor, Pai. Servos fiéis, aqueles que realmente Te amam, que sentiram o Seu amor, ó Pai. Toca, Senhor, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, ó Pai. Toca nas nossas vidas, Senhor, ó Deus. Fala conosco, Senhor, ó Pai. Estamos dispostos a nos entregar, a deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas, a deixar que o Senhor, ó Deus, sonda, Senhor, ó Pai, nosso coração. Sonda, Senhor, Pai, nossa alma. Queremos entregar, Senhor, Pai, de corpo e alma a Ti, Senhor. Seja o nosso Deus. Seja o nosso Senhor, ó Pai. Seja o nosso Salvador, Senhor. E toma sede às nossas vidas, ó Pai. Uma das pessoas que Jesus demorou para atender. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Lázaro se adoeceu. Ele se adoeceu e foi enviada a mensagem aos seus discípulos: Senhor, aquele Lázaro, aquele quem Tu amas, está doente. Jesus fala que ele ainda esperou 2 dias. Ele esperou que Lázaro morresse para poder ressuscitar. O fato de nós sermos crentes, o fato de nós conhecermos a palavra, não nos isenta de sofrermos nessa vida. Os amigos de Jesus sofreram. Muitos deles morreram. Jesus não amava eles? Amava. Maria e Marta não estavam intercedendo para Jesus sem socorrer? Estavam. Mas às vezes as coisas ainda pioram, quando a gente não pensa. Mas para que isso? Para que seja manifesta a glória de Deus. Zacarias estava orando, pedindo um filho. Demorou muito tempo, ele foi receber o seu filho no momento depois da quando eles estavam velhos. Mas o filho que ele recebeu seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor. É o tempo de Deus. Tudo para que o seu nome seja glorificado. Não sei o que você está pedindo, não sei qual que é a sua oração, que você está pedindo para Deus resolver na sua vida. Mas que Deus fala: não desista, continue, persevere e não largue. Aleluia. Essa foi a mensagem de hoje. Amém?